Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora. Estamos pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AllTV, a TV da internet. Entra lá para ver a gente. Você pode também acessar as redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligado para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E o nosso convite, até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com os nossos convidados de hoje. 11 97335 0038 é o WhatsApp. 11 97335 0038. Eu sou Mauro Friesman. Chegou a quarta-feira e o nosso espaço aqui você conhece, já é tradição, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento para a gente tratar por aqui. Então vamos colocar em campo o nosso time de especialistas de hoje. Dr. Aônio Genículo Vieira, ele é cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, sempre colaborando com a gente. Doutor Aônio, bem-vindo, como está? Muito bom, muito bem. Um abração a todos, Mauro. Que bom estar com vocês novamente. Prazer recebê-lo, doutor Aônio. Também com a gente na nossa conversa, a doutora Suzy Rabelo, médica dermatologista. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pós-graduada em Oncologia Dermatológica pelo Hospital Sírio-Libanês. Doutora Suzy Rabelo, como está? Tudo bem? Bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Um oi para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí no momento. Obrigado, doutora Suzy. Também com a gente, doutora Daphne Leiderman, cirurgiã vascular. Ela é vice-diretora de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Tudo bem, doutora Daphne? Bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, boa tarde a todos, aos colegas e aos ouvintes. É um prazer estar aqui, fico honrada com o convite. E também aqui na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, o Flávio Freitas é empreendedor, ele é fundador da iCorretora Planos de Saúde, mais uma vez colaborando com o Gente que Fala. Tudo bem, Flávio? Olá, Mauro, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um prazer falar com os ouvintes de vocês. Muito bom estar aqui. Vamos lá, nosso primeiro assunto de hoje do programa Gente que Fala, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento às quartas-feiras. Olha, pessoal, o governo de São Paulo decretou ontem estado de emergência para a dengue por decisão do Centro de Operações de Emergências da Secretaria Estadual da Saúde. E aí, essa medida ocorreu após o estado confirmar 138.259 casos da doença e já 31 mortes desde o início do ano, além de muitas suspeitas em investigação. O estado de emergência que foi decretado pelo governo de São Paulo, esse estado de emergência decretado, permite destinar recursos para o combate à doença com mais rapidez, sem a necessidade de licitação e com o apoio do Ministério da Saúde. Doutora Aônio, eu começo com você a respeito deste tema. Medidas técnicas sendo tomadas e administrativas, aqui nesse caso, sempre muito importantes, né, para a gente atacar o problema. Mas aquilo que a gente fala aqui todos os dias, a gente está tratando isso já há um tempo, o trabalho que cada um tem que fazer dentro de casa para evitar os criadouros e evitar a proliferação do mosquito da dengue, não é isso? Então, sempre aquele alerta. Importantíssima essa parte de cuidar de casa, né? Cuidar da sua casa, cada um cuidando da sua casa e vendo se não tem vasos com água e temos que bloquear a proliferação desse mosquito da dengue, porque o tempo está propiciando isso, né? Chuva, calor, e é importantíssimo isso. Cada um fazendo a sua parte e não se esquecendo de usar um protetor para mosquito, né? Um repelente. É importante. Hoje nós temos os repelentes elétricos para você pôr na sua casa durante a noite ou porque durante o dia é mais fácil a gente visualizar
o pernilongo, o mosquito, né? E a gente tem até aquelas raquetes, não sei se você tem, que é até um passatempo matar o pernilongo, né? Mas durante a noite você colocar o protetor elétrico é importantíssimo, principalmente proteger as crianças também, com repelente, é importantíssimo isso. E essa medida administrativa, doutora Oni, sua avaliação sobre esse estado de emergência, que dá mais elasticidade aí para o poder público atuar, destinando os recursos, mais rapidez para os processos burocráticos, né? Isso aí ajuda muito, mas também dá brecha para muita coisa, né, Mauro? Isso que é o Sim. problema. E de fazer a parte também da prefeitura, de governo, de fazer pulverização nessas regiões onde a gente tem muito problema de mosquito. Porque a gente percebe assim, tem locais que passa o caminhão, né, jogando o inseticida. Isso é importante também. Mas isso aí, essa medida de emergência dá margem para muita coisa. Espero que os governantes hajam em benefício da população. Sem dúvida. Doutora Suzy Rabelo, vamos para um olhar dermatológico aqui em cima dessa questão. O doutor Aônio destacou aí a necessidade do uso dos produtos, dos repelentes, né? O que a gente tem à disposição no mercado em termos de substâncias que sejam de fato eficazes contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti? De maior efetividade, a gente tem a icaridina, que ela tem que existir no filtro solar para que consiga ser eficiente contra esse mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse mosquito ele tem um hábito mais noturno, então, nos horários de maior escuridão, realmente ele pode picar mais as pessoas. E por que vacinar mais as crianças e não os adultos? Porque uma criança ela tem mais risco durante a vida de se recontaminar, fazendo um quadro mais grave, né? Então, isso é importante, é uma medida importante para a gente tentar evitar que as crianças futuramente desenvolvam quadros mais graves quando adolescentes ou adultas. Essa parte social de mudança de hábito, ela é extremamente importante, mas a gente vê as pessoas que moram em casas, periferia, aqueles pneus jogados no ambiente que viram um criadouro para esses mosquitos. As pessoas elas têm que realmente desenvolver um senso de que elas têm responsabilidade também. Não é só esperar a ação pública, a ação individual é a fundamental. A gente não tem aqui uma coisa que se propaga pelo ar, se propaga pelo inseto. E o melhor jeito da gente conseguir prevenir isso é que a pessoa tome conta do ambiente dela, né? Que ela se acerque de medidas, né? E em relação à dengue, a gente tem que lembrar que, do ponto de vista dermatológico, ela é uma lesão, ela traz lesões na pele que são avermelhadas. Então, esses quadros de pele avermelhada nem sempre são uma alergia, uma urticária, pode ser um quadro inicial de dengue, inclusive. Precisamos, nós médicos, ficarmos de olho nisso quando recebermos os pacientes nos nossos hospitais e consultórios. Porque nem todos vão desenvolver todos os sintomas, né? É possível que apareça um paciente, alguém com reações de pele, tão somente, né? E é preciso um olhar específico. Isso, a gente precisa lembrar que nem toda reação vermelha na pele é, por exemplo, uma alergia medicamentosa ou uma alergia a algum alimento. A gente precisa ficar de olho, não tive febre. A gente pede as sorologias, fica de olho, avisa para o paciente que se ele desenvolver febre, procurar logo o hospital, né, para ter um diagnóstico adequado. Então, dentre as lesões vermelhas que chegam aos nossos olhos, temos também que pensar nessas doenças virais também. Agora, no início da sua fala, doutora Suzy, você falou sobre a icaridina, que é essa substância importante que deve estar presente nos produtos, porque ela é a substância eficaz contra o mosquito da dengue. Você falou a substância nos filtros solares. Filtros solares Falei também. errado. Alguns Ah, dos filtros têm, eu falei errado, nos isso, repelentes, mas sim. existe filtro solar associado com repelente, que é melhor do que você tentar colocar primeiro o filtro e por cima usar o repelente, porque você pode perder a efetividade de algum dos dois. Então, essas Sim. substâncias produzidas prontas, elas já vão ter um olhar para que elas tenham atividade, para que elas funcionem apesar de agregadas. Doutora Daphne, desculpe, Leiderman, sua análise sobre esse momento complicado que a gente vive e esse alerta aí que todos têm que ter
nesse momento para o combate ao mosquito. É importante lembrar que a dengue tem diversas apresentações clínicas. Ela pode ser sintomas leves e que duram poucos dias, mas tem pacientes que ficam realmente mais derrubados. E com isso, acabam ficando mais de cama, têm febres altas e podem se desidratar. Então, esse período prolongado da inflamação que ocorre pelo vírus, ele é sistêmico. Então, se a gente junta alguns fatores de risco, por exemplo, um idoso ou uma mulher que já está tomando um hormônio, tabagismo, obesidade, aí fica de cama uma semana, febre desidrata, não consegue se hidratar. A dengue dá artralgia, parece que as juntas todas doem, né? E a paciente realmente fica sem vontade de se mexer. E por ficar desidratada, de cama, inflamada por conta da infecção, e a gente ainda pode associar esses outros fatores de risco que eu falei, a gente pode ter alguns episódios de trombose venosa aguda por conta de toda essa situação. Não é, diferente da época do Covid, uma doença que tem bastante relação com trombose. Mesmo porque, que bom, grande parte desses casos são tratados em casa, com bastante hidratação e descanso, enfim, e passam batido. Mas a gente está tendo internações, que é outro fator de risco para trombose, pacientes graves que podem ir à UTI, então com alteração renal, hepática, gastrointestinal, que podem sim aumentar ainda mais seu risco com trombose. Não é, então, uma doença diferente da Covid, que tem um acometimento vascular frequente, mas segue o alerta, né? Sempre se movimentar, evitar ficar longos períodos deitados. A gente sabe que tem que descansar realmente na dengue, que dá uma derrubada, mas pelo menos a cada 1 hora levanta, dá uma caminhadinha ali em casa mesmo, uns 5 minutinhos, deita de novo. O uso das meias elásticas para prevenção de trombose pode ser interessante nos casos de maior risco. E beber muita água para que não evolua para forma grave e precise de uma internação. Dentro dos hospitais, é importante sempre lembrar da prevenção de trombose, com o Clexane e as heparinas, que são as medicações preventivas para trombose, porque aí internado ele vai se movimentar ainda mais, e se está internado quer dizer que ele está mais grave também. Sim. Flávio Freitas, a sua análise aí nessa questão administrativa, né, do decreto do governo de São Paulo, em relação à emergência para dengue, por decisão do Centro de Operações de Emergências da Secretaria da Saúde. Como destacou aqui o doutor Aônio no início da nossa conversa, o olhar para o gestor público é muito importante nesse momento, né? A gente sempre vê alguns desmandos aí por parte de alguns gestores, enfim. Então, é um momento também importante, a gente precisa ter esse estado de emergência para as coisas serem facilitadas do ponto de vista burocrático, para o ataque ao problema, mas a gente precisa também ficar de olho nos gestores. Sim, com certeza. Eu acho que a população precisa olhar para como estão as organizações das nossas prefeituras também. Dengue já é um problema enfrentado socialmente tão antigo e cada vez mais as prefeituras estão menos preparadas. Eu acho que essa ação de liberar tudo sem licitação é reflexo de uma falta de planejamento e ouso dizer que talvez seja consciente isso, para que em um ano eleitoral que a gente está entrando, as verbas não tenham tanto controle. Eu espero que o Ministério Público haja diante disso e que a gente possa olhar com transparência as nossas decisões das nossas prefeituras para escolher os nossos prefeitos. Muito bem, programa Gente que Fala está no ar aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. À noite, o nosso ouvinte noturno pela Rádio Cultura AM, a retransmissão Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Vamos mudar a página agora para o próximo assunto por aqui. Vamos falar sobre o seguinte: a vitamina D é um hormônio produzido a partir da exposição da pele ao sol e é indispensável para a saúde dos ossos, de vários órgãos e também para as funções do organismo. Só que é o seguinte, a maioria dos brasileiros tem insuficiência de vitamina D, mesmo vivendo num país de clima tropical e com grande incidência de raios solares. E aí, uma dúvida muito comum entre as pessoas é como tomar sol ao mesmo tempo, como tomar sol e ao mesmo tempo se proteger contra o câncer de pele. Será que
para o organismo produzir a vitamina D, é preciso descartar o protetor solar? Esse assunto para a doutora Suzy. Doutora Suzy, Oi, Mauro, eu tinha dado uma saidinha e voltei, caiu a sim, minha conexão. eu vi que tinha É, caído o seu final. Ah, será que é preciso, para produzir, para o organismo produzir a vitamina D, descartar o protetor solar? É uma boa polêmica, né? De um lado, a gente tem o endocrinologista tomando conta disso. Olha, você precisa fazer o suplemento aí da vitamina D. Do outro lado, temos a dermatologia, né? Também preocupada com a questão do câncer de pele, né? Não temos a doutora Suzy, há um problema com a conexão do sinal da doutora Suzy Rabelo. Doutora Daphne, a partir da sua área, como é que a gente olha essa questão do uso do protetor solar para proteger a pele contra o câncer, né? Mas a gente também tem que olhar a necessidade da absorção de vitamina D, sintetizar a vitamina D a partir da exposição ao sol. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, acho que a principal recomendação é evitar os horários de muito pico, né, do sol, aquele sol das 10 às 2 da tarde, que é extremamente forte, você sair desprotegido, você aumenta seus riscos de câncer e não precisa ser esse horário, por exemplo, para aumentar a absorção de vitamina D. Você fazer caminhadas, por exemplo, de manhã e no fim do dia, em que o sol, por exemplo, é menos forte, você consegue estimular essa produção de vitamina sem aumentar tanto seus riscos aí de câncer de pele. Agora, o protetor solar, de fato, ele atrapalha a absorção da vitamina D na sua avaliação, porque ele está protegendo a pele dos raios solares e aí, de certa forma, prejudicando a sintetização da vitamina D. Acho que a doutora Suzana vai poder nos esclarecer melhor, mas eu acredito que não faça toda essa diferença que as pessoas imaginam como se fosse um bloqueio completo, né? Vamos ver se ela consegue nos responder com mais detalhe. Vamos ver, a doutora Suzy Rabelo está de volta. Doutora Suzy, a gente já conversava aqui a respeito do assunto com a doutora Daphne, a partir do olhar aqui da área dela, a parte vascular, enfim. Acho que já dá para a gente conversar. Ainda não temos a conexão do áudio. Doutora Ônia, sua análise sobre esse tema. A vitamina D, na minha área aqui, é importantíssima. Parte de enxertia óssea, implantes dentários. Sempre eu peço para os meus pacientes o exame para ver quanto o paciente tem de vitamina D, que é um hormônio, né? Como nós sabemos. E quando está muito baixo, eu faço a suplementação para o paciente, porque ele influencia muito no sucesso dos implantes dentários e no enxerto ósseo, no metabolismo ósseo. E é importantíssimo, dizem, né, que a absorção pelo sol, pelo menos 15 minutos por dia de radiação solar, e fora a suplementação. Então, eu vejo quanto está a vitamina D, hidroxi 25, que é o exame que eu peço de sangue, além de outros minerais no organismo, para eu saber como é que está o metabolismo ósseo do meu paciente antes de fazer uma cirurgia. E o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas, dos meus pacientes, eles têm um nível de vitamina D muito baixo mesmo. Então, eu tenho que fazer a suplementação para eles e eu peço para eles tomarem sol 20, pelo menos 15 minutos, né? Que é o que ajuda também para essa vitamina D trazer esse cálcio para os ossos. E principalmente os ossos que eu quero, que é o osso maxilar, né? Além do controle também que eu peço de triglicérides, colesterol também, que precisa estar tudo, o corpo tem que estar no equilíbrio, né? E, doutora Ônia, quando é identificada essa deficiência ou esse déficit de vitamina D, e é preciso um trabalho de implante, que é a sua especialidade, e vai exigir bastante dessa parte óssea, há uma necessidade de, além da reposição, uma espera para um eventual tratamento por conta dessa deficiência? Normalmente, eu começo a fazer a suplementação, aguardo um pouco até o paciente realizar todos os exames e, e aguardar. Normalmente, o paciente, ele, com a suplementação,
ajuda bastante nessa parte da formação óssea do paciente e da cicatrização do implante. Sim. Doutora Suzy Rabelo, acho que já está de volta aqui na nossa conexão. Temos duas. Agora sim, eu estava vendo duas imagens, eram duas situações aí de conexão, mas agora está tudo bem. Doutora Suzy, vamos lá então. A partir da sua área, o organismo para produzir vitamina D, como é que a gente faz esse equilíbrio com a necessidade do uso de protetor solar? Ou seja, a gente vive momentos aí complicados também, né, das radiações cada vez mais nocivas, e como a gente tem visto, né, o brasileiro tem esse déficit de vitamina D, precisa fazer essa suplementação e não pode se descuidar também da proteção solar. Seu áudio fechado, doutora Suzy. Pode abrir, por gentileza. Obrigada. Duas coisas importantes. Primeiro, em geral, a gente não toma a quantidade de sol que a gente precisa para sintetizar a vitamina D. Então, de uma maneira geral, estamos presos nos nossos serviços, em ambientes fechados, baixa exposição à radiação ultravioleta, mais expostos à luz visível do que a radiação ultravioleta que é necessária. Então, esse é um dos pontos. Então, só por isso a gente já precisa suplementar. E o outro ponto, que é a controvérsia, em geral, não há necessidade de tomar sol sem filtro. Você deve tomar sol com filtro solar. A gente tem vários trabalhos que mostram, trabalhos de revisão de artigo científico, mostrando que não há significância em tomar sol com filtro ou sem filtro. Não tem. E o principal motivo para isso é que a gente não usa a quantidade de filtro suficiente para ter aquilo que está em bula, que está na caixa escrito, né? Então, a gente usa muito menos. A gente deveria usar 1 grama por centímetro quadrado de filtro solar em área exposta. A gente não usa. A gente usa muito menos. Inclusive, um dos trabalhos mostrou, curiosamente, que as pessoas que usavam o filtro com proteção contra a radiação ultravioleta B faziam mais síntese de vitamina D. Que como você não fica tão vermelho, muitas vezes você fica um período maior exposto ao sol do que você ficaria sem uso de filtro solar. Então, a gente tem periódicos reconhecidos, um dos dados é do British Journal, que fez um compilado, uma revisão, né, de dados, mostrando que não existe significância, você não precisa ficar sem filtro. E a gente tem os cânceres de pele, principalmente os não melanomas, eles são os cânceres mais frequentes no mundo. Quando você tem um dado estatístico que fala da mama em primeiro lugar para as mulheres, próstata em primeiro lugar para os homens, é porque a gente tira da estatística os cânceres de pele não melanoma. E eles também podem ter a gravidade deles. A gente pode ter gravidade de metástase em alguns desses cânceres, outros destruição local, e a gente tem uma população bastante miscigenada. E a gente vê que mesmo o paciente que tem um fototipo, que é o fototipo, a gente nasce com uma característica em relação à nossa exposição ao sol. A gente divide em 6 fototipos e não há migração de um tipo para o outro. Não adianta uma pessoa ruiva tomar muito sol que ela vai ficar com uma pele morena como a de um negro. Isso não se intercambia, né? Então, você tem aquela quantidade de melanina que você está predisposto geneticamente a apresentar. Mas a gente sabe que mesmo em pessoas mais morenas, existem cânceres de pele desenvolvidos por ação de radiação ultravioleta. Então, o ideal é o uso de filtro solar mesmo para as pessoas mais morenas. Nessas pessoas pode ser um filtro um pouco mais baixo, mas que elas também usem, que também elas se protejam. Para a absorção da vitamina D, doutora Suzy, para ter sucesso nisso, o que é fundamental? É o tempo de exposição ao sol ou a quantidade do corpo exposto ao sol? Uma coisa é uma pessoa na rua que está tomando sol no rosto, nos braços, outra coisa é você estar no escritório, no seu ambiente de trabalho, de repente até a janela, ficar ali uns minutos só com os braços expostos, por exemplo, não é grande parte do corpo, mas você está se expondo de certa forma. Nessa condição de você pegar realmente a radiação ultravioleta na janela, você realmente está conseguindo sintetizar. Agora, quando a gente anda na rua, normalmente a gente escolhe mais a sombra, e na sombra a gente pega até 50% de radiação ultravioleta. A gente não pega a carga toda dela. Então, é diferente você expor realmente um braço, pode ser só um braço,
por alguns minutos por dia na semana, não tem problema. Então, expor com o uso de filtro solar, e aí você consegue sintetizar a vitamina D. Mas mesmo assim, suplementação oral é uma coisa segura, né? Então, a gente precisa dessa suplementação. Em países como os Estados Unidos, a gente tem uma entrega muito maior de vitamina D no leite. A gente não tem isso em grande oferta para nós aqui no Brasil. Então, normalmente, a gente abre mão dos suplementos mesmo com vitamina D. E dependendo do grau de insuficiência, você começa com doses mais altas, até você atingir um valor médio, no qual você deva manter esse paciente, né? A vitamina D faz parte das vitaminas que são chamadas de lipossolúveis. Elas são solúveis em gordura, então elas ficam depositadas no nosso corpo. A gente tem que tomar cuidado para não chegar também numa dose tóxica. A dose tóxica estaria bem acima dos 60 unidades internacionais, né? Por ml, se não me engano, de sangue. Então, é importante a gente manter os olhos de que é preciso usar filtro solar, pode expor o corpo para tentar sintetizar a vitamina D, mas se não conseguir, pode suplementar. Quais são as implicações, doutora Suzy, do déficit da vitamina D? O doutor Aônio falava aqui a respeito da área dele, enfim, a parte óssea, a parte fundamental aí para um implante, enfim. Então, mas de uma maneira geral, quais são os problemas? A área mais bem estabelecida é a síntese de osso mesmo, né? A gente está o tempo inteiro remodelando o nosso osso. E a gente precisa da vitamina D para colocar o cálcio no nosso osso, né? Então, esse é o risco da osteoporose na mulher menopausada, que ela tem menos proteção. Então, a gente precisa evitar, principalmente nas mulheres, que nós temos esse risco de fraturas espontâneas quando a gente está idosa após ter entrado na menopausa. Mas existem uma série de setores no corpo que cada vez mais se pesquisa e cada vez mais se descobre ação. Parece ter papel até em quadros de depressão, parece realmente influenciar em crescimento de cabelo. Como é um hormônio, ele tem função em várias células do nosso corpo. A gente ainda não conseguiu estabelecer até que ponto em cada situação. A mais bem estabelecida realmente é a síntese óssea dentro do nosso corpo, mas realmente há vários papéis que a vitamina D como hormônio executa no nosso corpo. A gente está falando também sobre essa questão do câncer de pele, estamos tentando buscar essa relação entre uma coisa e outra. Me ocorre aqui uma outra pergunta que não tem a ver com a vitamina D, com o hormônio, mas muito se falou ao longo do tempo em relação aos riscos que a luz artificial pode provocar sobre a pele, no sentido de levar a um câncer de pele, especialmente em relação à iluminação a partir das lâmpadas fluorescentes, que a gente não vê mais, né? A lâmpada fluorescente é uma coisa que desapareceu do mercado e foi substituída. Ela tem o mesmo formato, digamos assim, mas hoje é tudo LED. Mas tem muitos lugares que ainda tem a lâmpada fluorescente. É real esse risco de câncer de pele a partir da iluminação artificial por luz fluorescente? Na realidade, nós, nas luzes que estamos agora mais acostumados a utilizar nos escritórios, casas, etc., não é radiação ultravioleta que nos preocupa, mas uma fração de luz também não visível emitida por elas, né, principalmente a fração azul da luz, né, da luz branca, que pode aumentar o envelhecimento cutâneo. Risco de câncer de pele não é tão bem estabelecido. Hoje em dia, nós temos muitos filtros solares que eles ajudam, inclusive, a tirar o risco dessa radiação invisível para pacientes que têm manchas, por exemplo, que tem um papel mais importante. Mas, curiosamente, eu assisti uma aula recentemente lá no Sírio, um expert em radiação e o efeito dela, que trabalha lá na USP, ele tem um setor dele só voltado para isso, ele comentou que para as pessoas de pele negra, que elas têm mais melanina, a luz visível ela pode dar mais risco de formar o que a gente chama de radicais livres e com isso lesar célula e até certo ponto, a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, até que ponto essa concentração poderia gerar câncer de pele. Então, para os pacientes de pele escura, como tem mais melanina, a melanina sofreria ação desta radiação, se degradaria formando essas espécies que são chamadas espécies reativas de oxigênio. Mas ainda é coisa que está sendo estudada. Agora, uma coisa criminosa é câmara de bronzeamento artificial. Isso não pode.
O que é proibido. Esse Proibido, serviço mas tem. Está cheio em São Paulo, oferecendo, e as câmaras de bronzeamento artificial, elas têm predominantemente radiação ultravioleta A, que ela tem um potencial para atingir mais internamente na nossa pele do que a radiação ultravioleta B. Ela vai mais profundamente, ela chega até derme. Chegou o momento do intervalo do programa Gente que Fala. A mensagem do nosso apoiador é bem rapidinho, um gole de água para cada um, e a gente volta daqui a pouquinho com mais assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, nossas redes sociais no ar também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e o Ouvinte Noturno, a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Quarta-feira por aqui, desfilando os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento no programa Gente que Fala. Vamos tratar agora sobre o seguinte: apesar dos avanços da medicina, a trombose venosa profunda, que é a formação de coágulos no sangue, é sempre uma grande preocupação para pacientes que passam por cirurgia. Para reduzir o risco de complicações, os médicos realizam uma avaliação pré-operatória minuciosa para conhecer as condições de saúde do paciente. E além desse procedimento, protocolos específicos devem ser seguidos e algumas medidas e orientações simples são fundamentais para prevenir a trombose. Assunto aqui para a doutora Daphne Lederman. Como é que funciona essa avaliação pré-operatória para esse conhecimento das condições gerais do paciente, da saúde do paciente, doutora Daphne? Certo, esse assunto é tema importantíssimo, afinal, milhares de cirurgias são feitas diariamente. A avaliação pré-operatória, ela pode ser feita tanto por um clínico geral, um cardiologista, um anestesista. Qualquer médico pode, inclusive, aplicar os scores de risco relacionados à trombose pós-cirúrgica. Mas o especialista, o cirurgião vascular, ele consegue olhar o caso com mais detalhe, com mais experiência nesse assunto, para identificar, além da tabelinha dos scores de risco, outros fatores, antecedentes pessoais e antecedentes familiares daquele paciente que podem acender um alerta para o risco aumentado de trombose. Então, a gente avalia basicamente 3 coisas. Primeiro, com relação ao risco daquele paciente. Idade, sexo, disposição, o quanto ele quais outros procedimentos ele já passou. Antecedentes familiares são extremamente importantes. Então, por exemplo, pacientes obesos, acima de 70 anos, ou que têm doenças como um câncer, por exemplo, uma cirurgia relacionada a isso. Tabagistas, sedentários, eles têm um risco aumentado de ter trombose. Então, alguns fatores de risco a gente consegue identificar nessa anamnese, nessa conversa. Aí vamos para características também daquela cirurgia. É uma cirurgia de quanto tempo? Quão invasiva é? Ou qual tipo de anestesia? Qual é a recuperação esperada para aquele paciente? Então, ele vai para a UTI, ele vai para o quarto, é uma anestesia com procedimento local, em consultório, que logo ele vai levantar e vai embora. E como a gente vai fazer, então, para prevenir, juntando todas as características do paciente, do procedimento e da recuperação, para a gente entender quais medidas preventivas nós vamos usar no caso dele. Então, existe um score de risco, chamado score de Caprini, que é o mais usado para avaliação, que ela dá uma pontuação específica para diversos fatores relacionados à trombose, como esses: tabagismo, idade, sexo.
se tem varizes, inchaço na perna, a duração, o procedimento, se tem problema cardíaco, renal, hepático, isso tudo vai contando os seus pontinhos. Se é uma cirurgia, por exemplo, de maior risco, como as cirurgias ortopédicas, as cirurgias oncológicas, isso conta pontos a mais. No final, a gente soma essa pontuação e classifica o paciente em baixo, moderado e alto risco. Os pacientes de baixo risco, uma orientação do tipo mantenha-se hidratado, caminho pós-operatório, provavelmente vão passar por cirurgias menores de uma recuperação mais rápida e são pacientes, às vezes, mais jovens, com menor risco. Aí, os pacientes de moderado risco, a gente já pensa em fazer prevenções. Prevenções mecânicas, que a gente chama. Meia elástica, a compressão pneumática intermitente, que é como se fosse uma bota que insufla e desinsufla para poder estimular a circulação sanguínea enquanto o paciente está deitado e internado, por exemplo. Até os pacientes de alto risco, em que a gente vai associar essas profilaxias mecânicas, como a meia elástica e a bota pneumática, a profilaxias químicas, ou seja, medicamentos, como a enoxaparina, a heparina e alguns novos anticoagulantes orais que são comprimidos, por exemplo. E aí, a depender do risco que esse paciente tem e do procedimento realizado, nós vamos definir por quanto tempo ele vai precisar dessa prevenção. Só durante a internação, só durante a estadia dele da UTI, que, por exemplo, que não vai caminhar, na alta dá para suspender, ou não, é um procedimento de maior risco, por exemplo, uma cirurgia de quadril, que a gente precisa manter essa prevenção ali, beirando 28 dias, às vezes 35 dias. A dosagem e a escolha da medicação também é extremamente importante. É um paciente que está fazendo, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que tem o peso mais elevado, aí acima de 100 quilos, a gente precisa fazer alguns ajustes de medicação. Ele já teve alguma cirurgia intestinal, então, que vai atrapalhar o uso de algumas medicações, tudo isso a gente leva em conta. E nesse protocolo todo, doutora Daphne, uma parte ela é considerada a partir dos exames clínicos, os exames todos que serão feitos nesse momento de pré-cirurgia. Agora, outra parte vem da análise do próprio estilo de vida do paciente, não é? O paciente tem que ser muito sincero na hora de passar para o médico todo o seu histórico, enfim, o seu estilo de vida, porque isso é fundamental, né? Sim, e o paciente, ele muitas vezes não julga uma informação muito importante. Vai aí ressaltando também a experiência do profissional para fazer aquela pergunta certa também. De repente, um evento que ele não julgou importante no passado, como, por exemplo, eu fiz uma cirurgia há 20 anos atrás e eu precisei ficar tomando umas injeções na barriga por 3 meses. Opa, isso acende um alerta. Será que ele não teve uma trombose no passado? Tem algum antecedente familiar relacionado a isso? Algumas alterações de sangue? Como foi a gestação? Enfim, tudo isso a gente precisa analisar. E o que dá para perceber pela sua explicação é que tudo é procedimento, tudo é protocolo, né? Quer dizer, de fato, com tanto avanço na medicina, essas questões tecnológicas não são capazes de ajudar nisso. Realmente é um trabalho de procedimento, de protocolo. Exatamente. É um trabalho investigativo do médico. Não é protocolo, por exemplo, coleta de exames de sangue para detecção de trombofilias, né? Que são alterações genéticas ou adquiridas que podem ser identificadas em exames de sangue na grande parte das pessoas. Então, a gente não pede um screening de trombofilia para todo mundo que vai fazer uma cirurgia. Então, existem pacientes que já tiveram mais de uma trombose, tem um antecedente familiar muito importante, vai ser uma cirurgia de altíssimo risco, o uso muito grande de hormônio, por exemplo, nos procedimentos tipo fertilização in vitro. Algumas características, como exceção, podem nos ligar esse alerta e solicitar essas medicações, mas na maior parte das vezes é conversando e colocando essas características mais gerais de saúde desse paciente e características da cirurgia para definir isso. Doutora Daphne, eu tenho uma pergunta. Existe algum cuidado pré-operatório para cirurgias eletivas em que o paciente pode adotar na prática de vida para que ele tenha menos risco de trombose? Claro, evitar o sedentarismo, perda de peso e tabagismo, cessar o tabagismo,
são importantes fatores que ele vai chegar melhor para esse procedimento. Então, é extremamente importante ter uma boa alimentação, se hidratar bem, atividade física regular, isso já diminui a tendência dele de ter trombose. A gente avalia também outros procedimentos, por exemplo, pacientes que têm varizes muito grossas, ele tem um risco aumentado de ter uma trombose, então tratar isso tudo antes, cuidar da sua vida antes, para que quando você precisar de um procedimento cirúrgico, você esteja num menor risco, pontuando menos naquelas classificações de risco, isso, claro, vai te ajudar. Muito bem, gente, vamos mudar a página agora aqui do programa Gente que Fala. Quarta-feira por aqui sempre as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos falar sobre o seguinte agora. Um grupo de cientistas brasileiros está fazendo a coleta de células-tronco dos dentes de leite para uso em futuros tratamentos de doenças degenerativas, problemas ósseos, células hepáticas e pancreáticas e doenças do miocárdio, entre outras condições. A polpa do dente fornece as chamadas células mesenquimais multipotentes e imunocompatíveis, ou seja, podem servir não só para o doador, mas também para toda a sua família. Doutora Aônio, essa é uma tecnologia que está, assim, avançando a passos largos, né? Seu áudio fechado, doutora Aônio. Muitos Agora sim. estudos estão há muitos anos sendo realizados em cima dessas células-tronco mesenquimais. E essas células do dente de leite, elas nutrem o dente permanente, porque vai havendo a risólise, né? O dente de leite, ele nutre o dente permanente. Essa risólise, ele vai reabsorvendo a raiz e vai mandando essas células-tronco para os dentes que estão embaixo. Eu tenho até aqui um modelinho, não sei se dá para ver aqui bem claro. Ixi, acho que Não dá, não. tá difícil aqui, acho que é por causa do fundo. Mas eu realizei um trabalho em cima de célula-tronco, eu colhi a célula-tronco do filho, foi para o centro de criogenia fazer a multiplicação dessa célula-tronco e a criogenia, e, posteriormente, eu fiz uma cirurgia de enxerto ósseo no pai. Essa célula-tronco ela tem uma biocompatibilidade para a terceira geração ascendente e descendente desse doador. E foi impressionante o resultado. Em 3 meses, eu tinha osso maduro para poder para realizar um implante dentário. Eu fiz esse trabalho juntamente com a ajuda do pessoal da Unifesp e os amigos também da Unicamp que colaboraram comigo. E ela é o coringa para todos os problemas de saúde do organismo, menos para os problemas sanguíneos, que aí seria a célula-tronco hematopoética, para problemas de leucemia, que a pessoa consegue colher no nascimento do filho a célula-tronco hematopoética e mesenquimal do cordão umbilical da criança. Aqui eu consigo colher na troca da dentição decídua, a dentição dos dentes de leite para os dentes permanentes. Então, começa dos 7 aos 13 anos, podendo essa célula-tronco mesenquimal ser feita a coleta até os 30 anos, com os dentes do siso ou extrações dos pré-molares por motivos ortodônticos. Agora, o que eu percebo muito assim é a resistência dos pacientes, dos pais, né, na troca de fazer essa coleta da célula-tronco. Então, eu sempre aviso, falo, olha, seu filho está trocando a dentição, vamos fazer a coleta, tem que entrar antes em contato com o centro de criogenia para poder fazer os trâmites, para poder fazer essa multiplicação. E, em termos de custo, eu vejo um custo muito em conta para os benefícios que essa célula-tronco pode trazer para o ser humano. Então, tem inúmeros trabalhos realizados hoje em termos para diabetes, para tumores sólidos, ou seja, as pesquisas não param em cima disso.
A única coisa que eu vejo assim que ainda não houve na nossa legislação a liberação para o uso sem problema nenhum. Aqui no Brasil, parece-me que ainda é só para o uso compassivo e para estudos. E no Paraguai, um país vizinho aqui, você já pode utilizar essa célula-tronco tranquilamente. Lá é liberado. Você, tendo essa célula-tronco mesenquimal, fazer a utilização para doenças, para os problemas, né? E aqui no Brasil ainda parece-me que ainda na legislação ainda não mudou. É permitido a utilização para a coleta e a preservação dela, sem problema nenhum. Agora, para ocorrer essa coleta das células-tronco dos dentes de leite, é preciso ser feita a retirada do dente de leite no consultório, não é aquele dente de leite da criança que caiu e depois isso já não vale mais, né? Não adianta pôr no leite, na água, no chorinho. Então, tem um protocolo, porque é um protocolo para você fazer a coleta. E o dente não pode estar totalmente mole, tem que ser feito no consultório. E o dente não pode estar totalmente, ter essa risólise completa, que a gente não consegue colher a célula-tronco do dentinho. Então, tem que ser feito um planejamento para isso. Aí é marcado no dia da extração desse dente, tem um portador para poder fazer o transporte, que é uma célula, uma célula viva que vai ser transportada. Então, a pessoa, o portador do centro de criogenia, ele traz uma caixa de isopor com gelo seco, nós fazemos a coleta desse dente, é feita uma profilaxia nesse dente, uma asepsia, e nós trabalhamos com um campo cirúrgico para fazer essa coleta, para não haver a contaminação desse dentinho. Aí eu retiro o dente de leite, coloco numa clorexidina, numa solução de clorexidina, coloco na caixa para ir para o centro de criogenia. Chegando no centro de criogenia, esse dente de leite vai para uma sala fechada, ascética, onde ele é trabalhado, retiradas as células-tronco, colocado numa placa para ver a multiplicação, e fica lá aguardando essa multiplicação em 30 dias. Então, são nutrientes que são colocados e tendo primeiro ver a viabilidade, se essa célula-tronco ela está compatível com saúde para ser feita a multiplicação ou não. Então, é um processo assim complexo que não é tão simples como só tira com o dedo, o dente ou com fio leva lá, não funciona. Qual é a possibilidade de termos centros públicos de criogenia para o recebimento desses materiais e poder trazer para a população brasileira um serviço público? A gente sabe que o senhor faz a sua avaliação, né? Hoje os custos são menores e pelo benefício que isso pode trazer para a sociedade é muito grande. Mas, enfim, o brasileiro médio consegue alcançar o custo disso? A gente precisa ter centros públicos para fazer esse tipo de trabalho? Seria muito interessante. Na Coreia do Sul existe um banco de célula-tronco mesenquimal para a utilização da população, mas aqui no Brasil eu não vejo interesse assim do poder público em cima disso, porque não há nem interesse em termos de mudar a legislação para poder ser feita essa utilização, porque o custo assim só passando assim de uma multiplicação e preservação e a criogenia em nitrogênio líquido dessa célula-tronco, ela tem um custo mais ou menos de R$ 5.000 inicial para fazer isso. Inclusive, o centro de criogenia que eu tenho parceria, ele até parcela em 12 vezes. Então, uns R$ 5.000 hoje, eu vejo assim um custo muito em conta assim, para uma classe média. Mas comparado assim aos benefícios que ela pode trazer para a saúde da pessoa e da família, né? E necessitando. E para a gente encerrar esse tópico, doutor Aônio, é uma curiosidade que muita gente tem, acho que já existem artigos falando a respeito disso, que as células-tronco elas podem trazer benefícios
inúmeros, como a gente destacou aqui na nossa nota. Qual é a possibilidade disso disparar uma terceira dentição? A gente tem os dentes de leite, temos os nossos dentes permanentes. Será que a humanidade um dia vai poder ter uma terceira dentição a partir desse trabalho? Olha, já tem trabalhos em cima que foi feito um dente em cima da célula-tronco. Inclusive, mini coração já foi feito, não só dente como coração, apesar que o dente é um órgão, né, com vários tecidos, mas já foi feito o dente com a célula-tronco já. E já tem até impressão de tecido com célula-tronco, impressão 3D do tecido. É uma solução. Agora, eu não vejo interesse comercial em cima de um desenvolvimento para uso de população, não vejo. Eu acho que interessa mais para as farmacêuticas vender remédio do que utilizar célula-tronco. E acho que deve ter algum lobby em cima disso, segurando, não sei, eu estou falando aqui, Sim. mas eu não vejo assim uma evolução em termos de legislação para liberar isso aí para a gente. Muito bem, próximo tema aqui pelo programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Flávio, o caso de uma idosa que morreu após o plano de saúde Hapvida Notre Dame negar uma cirurgia chamou a atenção recentemente porque a operadora não cumpriu uma liminar judicial que a obrigava a cobrir o previsto no contrato. O caso não foi uma exceção, pois há reiterados descumprimentos de decisões judiciais por parte de diversas operadoras que podem acarretar penalizações ao plano de saúde, como multas, suspensões e penhora de bens. Só que tudo isso, multa, suspensão, penhora de bem, nada resolve o problema do beneficiário que tem um procedimento ali que é negado, apesar de uma decisão judicial. O que esse episódio todo nos traz, nos revela, Flávio? É muito triste esse episódio, porque a gente perdeu uma vida, mas infelizmente isso tem sido muito recorrente no mercado de saúde suplementar. Eu tenho enxergado um grande colapso nos custos de saúde suplementar e as administrações dos grandes planos de saúde têm tomado decisões ruins, buscando uma maior lucratividade dos planos e buscando uma sustentação. A operadora em questão é uma operadora gigantesca no país, hoje é a maior operadora que a gente tem no país. Eles são um grande grupo de outras operadoras que foram comprados. Hoje eles têm mais de 16 milhões de vidas ativas com o plano de saúde, com a oferta dos cuidados de saúde, e hoje tramitam mais de 2 bilhões de reais em ações judiciais cíveis contra essa operadora. Eu acho que está tudo em um grande colapso. O consumidor de plano de saúde precisa, sim, estar munido de informação, ter uma boa assessoria, uma boa assistência e buscar os recursos necessários para que faça uma reclamação, para que com antecedência a gente consiga, sim, oferecer de fato um cuidado à saúde. Esse foi um caso em que levou muito tempo e infelizmente, era uma pessoa que não tinha esse tempo para esperar. E qual tem sido, Flávio, o papel da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, na defesa dos direitos dos usuários do plano de saúde, dos beneficiários, enfim, a gente vê, infelizmente, né, nas diversas áreas, as agências geralmente atuando em defesa das empresas e não dos próprios clientes ou dos beneficiários. A ANS é o órgão regulador de plano de saúde que a gente tem no nosso país. Ela tem instrumentos muito efetivos para a cobrança das operadoras. Claro que existe um grande desenvolvimento ainda pela frente. Eu vejo que existem instrumentos que eles não são totalmente efetivos, mas que eles têm alto índice de resolvibilidade. Eles conseguem resolver muitos casos a partir do momento em que o consumidor entra em contato com a agência e consegue ter informação de que aquele procedimento é de cobertura obrigatória, que é realmente uma obrigação da operadora e que eles devem cobrir. Tem um prazo médio de 10 dias úteis de solução,
mas os instrumentos precisam ser melhorados. A agência precisa cada dia mais fiscalizar. É um mercado que está em crescimento. Hoje a gente tem 26% da população do país com acesso à saúde suplementar, com a contratação de planos de saúde. Esse número tende a crescer, mas é essencial que o órgão regulador funcione cada dia mais, cumprindo a regulação. Se a regulação foi desenhada, ela precisa ser cumprida. As corretoras que vendem planos de saúde, elas têm alguma possibilidade de ajudar os seus clientes nisso? Não, não tem, não é papel dela. Numa necessidade, uma liminar judicial não cumprida, por exemplo, aquela operadora que vendeu o plano de saúde para aquele beneficiário, o que ela pode fazer? É muito importante que você escolha uma corretora com uma infraestrutura um pouco maior. Existem corretoras de todos os formatos. Tem corretoras que são extremamente voltadas somente para a área de venda, e tem corretoras que têm um desenvolvimento de um trabalho de pós-venda ou de assessoria aos clientes. A gente faz um trabalho hoje muito voltado para acompanhamento da vida do cliente, nesse sentido, e a gente consegue sim oferecer suporte jurídico ou embasamento técnico de solução de casos ou indicações. Não é uma responsabilidade direta da corretora. A corretora Sim. hoje é muito desenhada para fazer um canal de vendas para a operadora, mas sim, o consumidor deve cobrar de todas as partes. A corretora é o canal de vendas e lucra e está dentro desse mercado. O mercado é um todo. Você pode buscar informação com o seu corretor, você pode buscar informação na internet, você pode buscar no site da ANS ou pelo 0800 da ANS também, que é um canal que funciona muito bem, e correr atrás dos seus direitos e ter a garantia de qualidade com atendimento de saúde. Olha, gente, perguntas da nossa audiência agora, uma para cada um. Nós temos 4 minutos, eu vou pedir brevidade, então, 1 minuto para cada um nessas respostas, tá? O Flávio está com a palavra. A Cláudia Beltrame está no Facebook, Flávio. E ela diz o seguinte, pergunta o seguinte: de modo geral, o que mais desgasta a relação entre o plano de saúde e o consumidor no Brasil? Eu acho que são as mudanças das características do produto contratado. É muito frequente que o cliente contrate uma operadora de plano de saúde, uma categoria de plano específica que atende a alguns hospitais de alta acreditação médica ou com uma excelente infraestrutura, e que esse plano vem sendo descontinuado. As operadoras, caso aquele produto não dê lucro, elas acabam com aquele produto, sucateando uma categoria específica que o cliente tem de plano, e cada vez mais o esvaziamento da rede acontece. Outro ponto é a recusa de coberturas obrigatórias, em que a operadora deve sim arcar com todos os custos de uma cobertura obrigatória que está na regulação. Hoje a nossa regulação é bastante forte e bastante ampla. Então, ter um plano de saúde é essencial e te cobre de muitas doenças e muitos tratamentos de saúde. Mas, às vezes, o consumidor precisa brigar um pouquinho e precisa ser mais incisivo para que essa cobertura aconteça. Muito bem. Doutora Suzy Rabelo, no Instagram, a Juliana Rocha pergunta o seguinte: o estresse pode causar problemas como erupções cutâneas? E se sim, como enfrentar esse problema? Juliana Rocha, doutora Suzy. Seu áudio fechado, doutora Suzy, pode abrir, por gentileza. Obrigada. Vamos lá. Várias doenças, elas são causadas por distúrbios emocionais, e outras, a própria doença gera um distúrbio emocional no paciente. Então, as doenças da pele costumam ter muito reflexo, ou são causadas por, ou acabam trazendo algum reflexo para o paciente na vida dele. Nem toda doença tem esse impacto, né, de você ter uma predisposição causada pelo estresse. Então, em doenças dermatológicas, o ideal é consultar o seu dermatologista para poder entender o seu problema em específico. Doutora Daphne, a Lívia Mota está no YouTube. Quer saber como é feito o tratamento de uma flebite?
A flebite é uma trombose superficial. Ela comumente acontece mais nas veias alteradas, como as varizes, mas elas podem estar relacionadas, por exemplo, ao uso de alguma medicação endovenosa no braço. Essa trombose, a gente tem que entender a localização e a veia que aconteceu essa tromboflebite para entender o risco dela virar uma trombose venosa profunda. E essa é uma complicação frequente. Então, a princípio, ela pode ser tratada com analgésico, anti-inflamatório e uma compressa morna no local. Isso já ajuda bastante na sensação de dor e incômodo. Como a gente interpreta que essa localização e extensão da tromboflebite pode aumentar e virar uma trombose, ou os sintomas são muito importantes, a gente associa os anticoagulantes, que são comprimidos para afinar o sangue, que são medicações que evitam que aquela tromboflebite progridam para uma trombose venosa profunda e diminuem os sintomas também. Doutora Ônio, bem rapidinho, nosso tempo já está em cima. Na OTV, o Luiz Carlos Pereira está acompanhando a gente e pergunta: o corpo pode rejeitar um implante dentário? Na verdade, existe o planejamento não correto para esse implante. É meio difícil rejeitar. Existe se perdeu o implante, algum motivo ocorreu. Ou a parte do profissional, ou a parte do saúde do próprio paciente, que não foi visto um planejamento adequado antes de fazer a cirurgia. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Nosso tempo está esgotado, infelizmente. Quero agradecer aqui, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, a presença dos nossos especialistas, doutora Ônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, doutora Suzy Rabelo, dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é pós-graduada em Oncologia Dermatológica pelo Hospital Sírio-Libanês, doutora Daphne Lederman, cirurgiã vascular, vice-diretora de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo, e o Flávio Freitas, empreendedor, fundador da e-corretora Planos de Saúde. Muito obrigado, gente, pelos esclarecimentos, pelas orientações aqui para a nossa audiência. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, ao meio-dia, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do YouTube, e a retransmissão à noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Você vai continuar com a gente aqui na 365, programação musical de qualidade para você aqui nesse início de tarde. Uma boa tarde para todo mundo, um abraço a todos, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.